No vídeo de hoje eu vou abordar, acho que um dos assuntos mais polêmicos dessa semana, que é a questão de possíveis mudanças no PGWP. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Karine Anne, eu sou consultora de imigração regulamentada e eu te ajudo a imigrar para o Canadá. Eu vou começar esse vídeo falando do PGWP e dos assuntos, que estão sendo especulados ali no geral. E como eu já recebi muitas perguntas de clientes meus a respeito disso, porque eu viro aqui, eu viro ali, eu viro acolá, então eu resolvi fazer um vídeo sobre isso, tá? E eu quero somente enfatizar aqui que tudo que eu vou falar aqui, e eu vou deixar bem claro isso ao longo do vídeo também, é que assim, a gente ainda não tem nada de concreto. Tudo que se vem falando, que se vem publicando na mídia, tudo não é nada oficial, ou seja, que o governo do Canadá anunciou, falou, o ministro não falou nada, tá? Então, isso tudo que vem se falando atualmente não se passa de especulação. Por que eu vou falar de especulação? Porque vazou um documento interno do governo, que é uma pesquisa que o governo do Canadá, o IRCC, distribuiu para alguns stakeholders. E essa pesquisa, ela tem o intuito, são 8 perguntas que vêm nesse questionário, que ela tem o intuito de tentar mapear algumas necessidades para que eles possam estudar melhor essas mudanças, certo? Como? Eu parto do princípio que onde há fumaça, há fogo, então vamos dar uma fuçada nessa brasa aí para ver se a gente acha esse fogo. E, obviamente, quando houver ali um anúncio oficial do governo, aí sim a gente tem. Assim, o que nós vamos levar em consideração é quando houver um anúncio oficial. Por enquanto, eu quero comentar aqui nesse vídeo com vocês qual é o teor, o conteúdo dessa pesquisa? Quais são essas 8 perguntas que foram feitas? E aí, o que pode acarretar se eles resolverem seguir essas 8 perguntas e tudo mais? O que vocês podem até pensar em fazer para tentar se antecipar a essas mudanças? Então, vamos lá. Primeiramente, eu só quero deixar aqui bem definido o que é PGWP, tá? PGWP é o Post Graduation Work Permit, que é uma permissão de trabalho concedida para estudantes que se formaram em instituições elegíveis ou em programas elegíveis aqui no Canadá. Então, hoje, todo mundo que faz um college público aqui no Canadá, uma universidade, um programa de estudos de post-secondary education que atenda ali todos os requisitos e critérios específicos, essa pessoa terá direito a aplicar para o PGWP. Esse tempo de Post-Graduation Work Permit, que é um Work Permit, ele pode durar entre 1 ano até no máximo 3 anos, dependendo da duração do seu programa de estudos. O PGWP em si não tem uma mudança significativa desde 2008. O governo não fez nenhuma alteração na regra do PGWP desde 2008. Nós só tivemos uma pequena ressalva no começo desse ano, no qual permitiu que estudantes de mestrado que fizessem 1 ano de programa de mestrado, ou MBA, pudesse ter 3 anos de PGWP. Por quê? No geral, PGWP, se você faz um programa de 1 ano, você vai ter direito a 1 ano de PGWP somente. E se você faz um programa de 2 anos, equivalência acadêmica de 2 anos, você pega o tempo total de 3 anos. E aí tem essa questão de mestrado, que foi uma facilitação, talvez para incentivar que as pessoas façam mais um programa de mestrado aqui no Canadá. E aí o governo está dando 3 anos de PGWP independente ali, se foi somente 1 ano de programa de mestrado. Outro ponto que vale ressaltar é que, entre 2018 até 2023, houve um aumento significativo no número de PGWPs emitidos, e esse aumento foi de 214%. Isso não é dado meu, gente, não é da minha cabeça, isso é dado do governo. Isso significa que muito mais gente veio para o Canadá para fazer esses programas de estudos. E aí, como a gente está, desde o começo desse ano, o governo tentando ali ações para tentar limitar um pouco a entrada de temporários aqui no Canadá, de estudantes, com o incremento ali dos caps, attestation letters de província e tudo mais, então era natural que pudesse sim começar a ter uma discussão sobre o PGWP. O PGWP, como eu já disse, em questão de elegibilidade, a pessoa simplesmente ela só precisa ter se formado num programa, numa instituição elegível, ou estudante ali que se formou, que vai aplicar para o PGWP, o único, basicamente, requerimento que ele tem é ter concluído o programa inteiro full-time,
não há nenhum requerimento de ter uma oferta de trabalho depois que se forma, não há nenhum requerimento de ter um teste de idioma, nada disso, certo? Então, basicamente, a pessoa que completou seu programa de estudos elegível, fez tudo certinho no período, na hora que ela terminar o programa, ela vai ter direito, quase que um direito adquirido já, é um direito adquirido de aplicar para o PGWP. Só há exceções se caso vai aplicar para o Open Work Permit do cônjuge, enfim, né? Aí entram outras regrinhas ali. Mas, no geral, o estudante que se forma, se ele fez tudo certinho, se ele completou todos os anos do programa, né, o período do programa full-time, ele não vai ter nenhum problema em aplicar para o PGWP e não é requerido que ele tenha trabalho no momento da aplicação, nada disso. Como o governo, como eu falei, vem trazendo ali mudanças, né, freando um pouquinho a entrada de estudantes aqui no Canadá e tudo mais, o que foi proposto? Né? Quais são? Não é nem proposto, tá, gente? Ainda não há uma proposta. Simplesmente o governo está questionando aos stakeholders e se nós fizéssemos isso, isso, isso? O que vocês acham? E acho interessante eles questionarem isso. Significa que eles estão procurando, né, o RCC está procurando ouvir das partes interessadas, que são universidades, colleges e tudo mais, o que eles pensam a respeito. Então, eles não vão simplesmente jogar qualquer coisa no ar, tipo, vamos jogar ali no ventilador para ver espalhar. Não! Eles estão ouvindo e isso é importante. Por quê? Porque a gente sabe que universidade, college, ou seja, as instituições, elas também têm um interesse muito grande em trazer estudantes. Então, eles talvez tenham com essa pesquisa o poder de frear algumas coisas ali, porque eles sabem o impacto financeiro que eles terão, que essas instituições terão, caso as pessoas deixem de vir para o Canadá. E todos nós sabemos que educação no Canadá é um negócio, e é um negócio bem lucrativo. Não só para as universidades, não só para os colleges, mas também para o governo em si. Então, a gente acredita que, por exemplo, se o governo virar e falar assim, olha, vamos ser muito radical na questão de PGWP, eles vão deixar de atrair estudantes aqui. E não é interesse do governo deixar de atrair estudantes. Óbvio que eles estão fazendo uma redução, né, freando um pouco, porque realmente o número foi muito grande. Porém, o Canadá ele não pode ficar sem estudantes aqui, porque na maioria dos casos são essas pessoas que vão transicionar para a imigração. E a gente sabe o quão importante a imigração é para o Canadá, economicamente falando, tá bom? Então, do meu ponto de vista, eu não acho que as mudanças serão extremas, não serão radicais. Acredito que haverá mudança, mas eu não acredito que essas mudanças em si serão radicais, muito radicais. E eu vejo como um bom sinal o fato de o governo estar perguntando isso, a opinião dos stakeholders, por quê? Porque aí a gente vai ter uma coisa mais equilibrada, não é simplesmente, olha, vai lá e põe do jeito que tá bom? Primeiramente, eu tô só dando uma coladinha aqui. Bom, primeiramente, internamente, o ARCC está ali em conjunto com o Employment and Social Development of Canada, o ARCC, né, junto com o ESDC, que é o órgão de desenvolvimento de trabalho aqui do Canadá, uma espécie de Ministério de Trabalho, eles estão trabalhando para mapear, né, os programas de estudos alinhados com os NOCs, ou seja, o programa de carpintaria que tem nas escolas, que são oferecidos nos colégios, eles estão alinhados com o NOC, tipo assim, a pessoa que se formar como carpinteiro, ela vai ter condições de trabalhar como um carpinteiro, ou seja, ela vai receber todos os conhecimentos, skills necessários nesse programa para já sair de lá podendo atender as demandas de mercado de trabalho. Então, eles estão fazendo esse mapeamento de tipo, o que está sendo oferecido dentro dos programas de estudos, se eles estão adequados com o mercado de trabalho. Então, isso eu acho interessante mesmo, de poder equilibrar isso. Por quê? Se o Canadá quer trazer estudantes para cá, para que depois essas pessoas imigrem e elas vão entrar no mercado de trabalho, é muito importante que o conteúdo programático desses programas de estudos eles estejam alinhados com o mercado de trabalho em si. Mas o governo está muito focado em atender demandas, ou seja, né, que adianta, às vezes, as pessoas fazerem programas que não vão atender demandas específicas aqui no Canadá. Hoje, a gente sabe muito, né, e o discurso vem vindo ali de 1 ano e meio para cá, muito focado em demandas. Quais são as demandas do Canadá?
Essas demandas, elas podem mudar de tempos em tempos. Por quê? Porque, por exemplo, se hoje uma demanda é para a área de saúde, healthcare, e eles começam a fazer todo um trabalho para atrair profissionais de healthcare, uma hora essa demanda vai ser suprida. E aí, quais serão as próximas, entendeu? Então, entenda que nada é muito fixo nessa questão de quando eles falam demandas. E quando se faz um estudo de demandas, né, no que o Canadá precisa, a gente não vai se limitar somente a 3 áreas. Hoje o governo está focando muito, por exemplo, se olhar em províncias e tudo mais, tem lá trades, que é a área de construção no geral, healthcare e tecnologia, mas isso não é uma coisa que vai ser fixa ou que vai ser única. Se você olhar hoje no StatCan, que é o órgão de pesquisas e estatísticas do Canadá, eles têm outras demandas muito grandes também, que essas que eu citei são as maiores, mas eles também têm demandas para áreas financeiras, né, e mineração e outras áreas específicas. Só que o que acontece? Quando o governo fez as listas de demandas do processo federal, eles foram, deixa eu ver o que é maior e vamos pegar essas demandas. Então, não entendam que, nossa, isso aqui é um impeditivo que nunca vai mudar, vai ser uma lista fixa. Não, é uma coisa de tempos em tempos, tá? Se acontecerem mudanças no PGWP, elas estarão alinhadas com as demandas, né? O que tem de demanda? Então, o intuito do governo é facilitar a aplicação de um Work Permit, de PGWP, para quem se formou em programas de demandas, tá? Onde há demandas. E reduzir o acesso. Então, o governo não usa cancelar, impedir, ele usa reduzir o acesso. Então, quando a gente ouve, lendo essa frase, olha, facilitate, né, o acesso e redução de acesso, o que está implícito nisso? Olha, nós não vamos proibir, a gente só vai facilitar para algumas áreas e tentar dificultar um pouco para as outras. Então, pensa assim, isso é o meu ponto de vista, tá bom? Meu ponto de vista. E eu quero que vocês depois deixem seus comentários aí falando um pouco do ponto de vista de vocês também, tá bom? Então, no meu entendimento, o que vai acontecer? As pessoas que se formarem em programas de estudos que estão alinhados com as demandas de trabalho do Canadá, o que pode acontecer com ela? Elas vão continuar podendo aplicar para o PGWP sem precisar de uma oferta de trabalho, sem precisar de um teste de inglês, nada disso, meu ponto de vista. Já as pessoas que se formarem em programas no qual não há demanda nenhuma, ou que a demanda é baixa, ou que não está ali, né, mapeado na lista do governo, talvez essas pessoas precisem apresentar no momento que for aplicar para o PGWP uma oferta de trabalho, né, e uma oferta de trabalho de pelo menos 1 ano. Talvez essas pessoas vão ter ali requerimentos de inglês, apresentar um teste de inglês também. Porque o governo precisa garantir que, já que essas pessoas não vão suprir uma demanda imediata de trabalho, elas estarão aptas com inglês, trabalho e tudo mais, para poder já transicionar para uma imigração. Então, esse é o meu entendimento. Em nenhum momento do texto que eu li, fala sobre cancelar PGWP. Ah, não vai mais existir PGWP. Não se fala isso. Se fala muito em facilitar para quem estudou, para quem completou o programa de estudos em determinadas áreas de demandas e talvez reduzir o acesso às pessoas que se formaram em outros programas não correlacionados às demandas do país, tá bom? Dando continuidade a isso, quais foram as perguntas que o governo fez? Eu vou ler aqui para vocês, vou meio que fazer uma tradução simultânea, e aí eu vou discutindo um pouquinho desses pontos, tá? Então, assim, nessa pesquisa, que foi, sei lá, vazada, não sei quem teve acesso a isso, as 8 perguntas que o governo fez e distribuiu ali para as universidades e tudo mais, a primeira pergunta é mais ou menos assim, tá? Então, assim, olha, se o PGWP, a elegibilidade para o PGWP for restrita basicamente em ocupações que têm demandas no Canadá, quais ocupações você, né, que está respondendo a pergunta, a pesquisa, vocês acham que devem ser incluídas e baseado em quê? Né? Quais as necessidades da área? Aí ele fala, por favor, indicar as ocupações que vocês acreditam que tenham, né, que tenham uma demanda e por quê, né? E por que, né, dar uma racional ali do porquê que essas ocupações precisam ser incluídas. Ela está querendo saber, olha, se a gente for fazer um PGWP baseado somente em demandas, quais são as profissões ou ocupações que você acredita que devam ser incluídas? E aí, mais uma vez, não vai se restringir somente às ocupações que tem no Express Entry, por exemplo.
certo? Por quê? Pensa, eles estão perguntando isso para instituições, colleges e tudo mais. Óbvio que os colleges vão falar, não, existe demanda, porque se o college ele cria um programa específico, é porque ele sabe que tem demanda, né? Eles têm que provar que eles têm ali uma demanda naquelas áreas. Então, possivelmente, eles vão falar, olha, além das que já existem ali identificadas, essas e essas e essas e essas, por esses e esses motivos. E como foi distribuído praticamente para várias instituições ao longo do Canadá todo, pensa que as demandas de uma província são diferentes de outras, entendeu? Então, eu não acredito que eles vão simplesmente só restringir o PGWP para áreas de demandas. Mas, se isso acontecer, caso venha a resposta ali dos stakeholders, as demandas vão ser maiores do que o que a gente vê hoje dentro do Ex-Presenter das categorias, tá bom? A segunda pergunta, se alguns pontos vão ser isentos, né, dessas mudanças, como Francophone Students, programas de degree, graduates, mestrados e tudo mais, para indicar a sua racional, ou seja, meio que falando assim, olha, e se a gente isentar essas mudanças de pessoas que falam francês ou estão fazendo programa em francês, pessoas que estão fazendo um graduate degree, que seria um mestrado, o que você acha? Né? E qual seria a racional nisso? Então, me explica. Então, isso quer dizer que o governo está considerando que programas que vão ali atender, talvez, a mobilidade de francês, mestrados, outros programas ali, por exemplo, aqueles de categoria de professional degree, essas coisas, se a gente isentar esses programas, o que você acha? Qual que é a racional nisso? O que você entende disso? Me explica. É bem provável que o governo esteja considerando realmente deixar pessoas que falam francês, pessoas que vão fazer mestrado, tudo tirar ali né, isentar e poder tirar essas pessoas terem nenhum critério, como é hoje, para aplicar para o PGWP. A terceira pergunta. Estudantes internacionais deveriam ter o requerimento de demonstrar que eles têm uma oferta de trabalho que esteja alinhado com a ocupação, né, de mercado, com a demanda, para obter um PGWP, tá? Então, por exemplo, vamos supor que um estudante, no que eu entendo disso, que um estudante se formou como carpinteiro. Para ele poder ter o PGWP de 1 ano, por exemplo, ele tem que ter uma oferta de trabalho como carpinteiro. Basicamente, isso forçaria as pessoas a terem trabalhos nas suas áreas de formação, certo? Ó, se você estudou alguma coisa, você estudou um business, você vai ter que trabalhar com business. Se você estudou carpintaria, você vai ter que fazer carpintaria. Só que aqui eles perguntam especificamente em occupational shortage, ou seja, que tenha escassez de mão de obra ali para algumas ocupações. Então, basicamente, assim, eles querem meio que forçar que, vamos pensar que eles já identificaram várias profissões em demandas, precisam de gente nessas áreas, mas aí a pessoa se forma nessa área, mas não trabalha nisso, o que acontece bastante. Então, meio que forçar as pessoas que se formarem em áreas de demandas, que elas realmente vão estar em área de demandas. A quarta pergunta é, qual outro critério de elegibilidade você acha interessante além da oferta de trabalho? Idioma, algum suporte provincial, né? O que vocês acham que deve ser incluído como requerimento de elegibilidade? Aí, mais uma vez, hoje o PGWP não precisa de nada, você se formou, você já vai aplicar. Se formou, atendeu os critérios de estudo full-time, programa elegível e tudo mais, mas assim, você não precisa da sua parte ter idioma, não precisa apresentar oferta de trabalho, então eles estão perguntando, olha, você acha que é conveniente a gente incluir algum critério adicional? Gente, por incrível que pareça, as pessoas vão falar assim, poxa, mas se eu me formei num college, por que eu vou precisar apresentar idioma? Eu já apresentei o idioma para entrar no college. Mas, gente, tem muita gente que forma no college e não consegue tirar uma nota interessante de idioma. Assim, então, como o critério, às vezes, para imigração de idioma está mais alto, então talvez é uma forma de forçar as pessoas a saírem com o idioma mais ali, melhor dos colleges. Mas, sim, pode ser besteira o que eu esteja falando. Então, não é nada fixo, não é nada, é só uma pergunta. Então, meio que pensa que eles estão ali pulsando, eles estão ouvindo a opinião das pessoas, dos stakeholders, para saber o que eles vão fazer, tá bom? A quinta pergunta é, o que vocês acham de a gente aplicar essas mudanças baseado em labor market, que sejam anunciadas essas mudanças esse ano para candidatos que ainda vão fazer os seus programas de estudos e não para os que estão aqui. Foi isso que eu entendi, né? Ou seja, quando for implementado, quem já se formou, quem estiver se formando, talvez fique fora dessa regra. Então, meio que eles estão perguntando a opinião, olha, a gente já implementa agora,
né? Agora não, que o previsto é para janeiro de 2025. Mas a questão é, quem já está aqui estudando e vai se formar, também vão sofrer com essas novas regras, ou somente quem chegar a partir de tal data, tá? Então, olha, eles estão meio que tendo um cuidado de saber quando que eles vão implementar e para quem que eles vão implementar. A sexta pergunta: com que frequência as ocupações e demandas devem ser revisadas? E para os estudantes que aplicaram, certo? Que estão ali underway, ou seja, que estão no caminho. Por exemplo, vamos supor que a gente, né, que o governo implementou uma lista agora, certo? Olha, hoje pode X e X e X profissão. E aí, daqui uns 6 meses, eles mudam essa lista. Né? E pensa assim, se a gente tem um tempo de matrícula, a pessoa demora quase um ano para chegar aqui no Canadá e começar a estudar, essas pessoas vão ser afetadas, porque elas estão escolhendo as profissões de acordo com as listas atuais. E aí, se daqui um ano ela começar a estudar, a lista mudar, ela se deu mal. Então, eles estão meio que perguntando, o que você acha razoável ali, em termos de quanto em quanto tempo a gente vai rever essas listas. Então, tá vendo? Mais uma vez, o governo está mostrando uma preocupação em saber o que eles vão fazer. Na sétima pergunta, o governo está meio que falando assim, olha, essas mudanças que estão sendo ali, né, propostas no PGWP, de acordo com a sua visão, elas estão alinhadas com os perfis dos candidatos? Ou seja, porque quem tem os candidatos são as escolas, são, né, os colleges e tudo mais. Então, o governo está meio querendo saber, olha, o que a gente está propondo aqui é loucura total? Ou elas estão alinhadas, né, com o perfil dos candidatos que estão estudando, que vêm para estudar e tudo mais? E se você acha que, se a gente colocar essas mudanças em vigor, se elas vão fazer com que esses candidatos fiquem ao longo termo nas profissões que eles têm demandas, né? Então, ou seja, qual é a sua opinião sobre isso? Acho interessante essa pergunta, porque o que eu vejo muito é as pessoas escolherem um programa de estudos não baseado no que elas realmente querem fazer de carreira e tudo mais, mas baseado que eu quero só emigrar para o Canadá. E o governo sabe disso, né? Então, durante muito tempo, isso foi muito ok para o governo do Canadá, porque estava o povo trazendo dinheiro para cá, né? Todo mundo estava ganhando com isso. Depois as pessoas conseguiam migrar, então beleza, estava dando certo. Só que agora eles, depois de um longo tempo, eles perceberam que, poxa, mesmo trazendo um monte de gente aqui, a gente continua com muita demanda, né? Em algumas áreas específicas. Então, essa pergunta, ela meio que pergunta para os stakeholders essa questão, tipo, olha, se a gente fizer essas mudanças e tudo mais, você acha que está alinhado com o perfil dos candidatos, dos estudantes que vocês têm e tudo mais? Então, eu acho bem válida essa pergunta. A pergunta 8 e a última, ela está relacionada ao PNP, né, que é o processo de imigração. Por exemplo, como a maioria dos estudantes internacionais que se formam aqui no Canadá, eles vão transicionar para a imigração, ou seja, conseguir a residência permanente através de um programa provincial, ou seja, nas províncias que elas se formaram, é óbvio que isso vai vir à tona, ou seja, né? Então a pergunta é: o programa provincial que tem na sua província, ele oferece caminhos para que esses estudantes internacionais transicionem para a residência permanente com o job offer nos setores de demandas? Então pensa assim, ó, de um ano e meio para cá, a maioria das províncias vem focando em profissões em demanda. Agora o governo está falando assim, o programa de PNP da sua região tem streams específicos para transicionar esses candidatos para a imigração com oferta de trabalho em áreas específicas de demandas, e a maioria hoje já tem. Ou, aí ele continua a pergunta, ou tem algum gap, né, entre necessidades de mercado e os streams de PNP existentes. Então, qual que é o gap que tem nisso? Estão querendo entender isso. Aí a pergunta continua. Os programas de PNPs, né, os streams, eles vão fazer algum amendment onde colocarão requirements, onde terão requisitos, né, para que sejam mais responsivos ali para os estudantes que são PGWP holders nessas específicas ocupações? Então, assim, basicamente o que essa última pergunta ela fecha ali falando meio que assim, olha, hoje as províncias já têm algum caminho, algum stream específico para estudantes que estejam trabalhando em áreas de demandas, certo? E se não tem, o que a província vai fazer para meio que beneficiar esses estudantes, tá? Essas pessoas ali. Vai ter alguma mudança nos streams, né? Alguma adaptação ali, ou seja, né, que tem uma profissão em demandas, vai ter alguma adaptação ou algum amendment, alguma mudança ali para que transicione esses estudantes que estão trabalhando em áreas de demandas, tá? Então, fechou, essas são as perguntas. E eu acho bastante válida essa última, no sentido assim, a gente já está vendo isso bastante, né, em províncias como Ontário, Alberta, BC, basicamente todas elas criaram ou fizeram mudanças nos PNPs,
para absorver melhor candidatos que estão em listas de demandas, que estão com profissões em demanda. Se isso persistir, vamos dizer assim, qual que é o lado ruim? Para aquelas pessoas que não estiverem numa lista de demandas, talvez as chances de conseguirem migrar serão mais baixas no processo provincial. Então, vamos lá, o que a gente tira de tudo isso, né? Meu ponto de vista. Na verdade, eu já falei meu ponto de vista ao longo do que a gente foi conversando, mas assim, como eu falei no começo, tá? Isso daqui é uma forma de o governo entender o que se passa na cabeça dos stakeholders e não tomar uma decisão baseada no achismo somente. Então, olha, vamos falar com quem entende, com quem está em contato com estudantes todos os dias, com quem cria programas para estudos e tudo mais, né? Vamos entender o que essas pessoas têm a dizer sobre o que a gente tem aqui na cabeça. Como eles estão perguntando isso, e dependendo das respostas que eles receberem, pode ser que nem todas esses pontos entrem em vigor. Talvez eles ainda vão fazer uma análise melhor do tipo, olha, vamos ver o que todo mundo respondeu para ver se é racional, se é reasonable, né, a questão de a gente aplicar ou não essas mudanças. E também para tentar entender o impacto dessas mudanças no futuro. Não quer dizer que tudo que está lá vai ser implementado, mas, como eu disse no começo, onde há fumaça, há fogo, então a gente tem que estar preparado para essas mudanças. E aí o que eu pensaria, se eu fosse você e estivesse planejando vir para o Canadá hoje, eu tentaria me inteirar muito mais do que está em demanda no Canadá e tentar buscar programas que vão estar dentro dessas demandas. Por exemplo, quem está na área de saúde, quem está na área de construção, de tecnologia. São essas demandas que a gente já sabe que tem hoje bem forte no país, né? E também tem outras, por exemplo, Early Childhood Educators, Truck Drivers. Então, tem várias demandas ali, então, que elas vão continuar, né? Então, eu tentaria entender essas demandas e tentaria direcionar meu plano para essas demandas, né? Olha, eu vou estudar no Canadá, então o meu plano vai ser esse, eu vou fazer esse tipo de programa, eu quero entrar no mercado de trabalho nesse tipo de área, nessa área específica. Então, acho que talvez um ponto ali a se pensar é isso, estudar melhor essas demandas e saber ali direcionar seu plano de estudos para essas demandas, tá? Para que você não corra nenhum risco lá no futuro. O segundo ponto é, gente, francês. Hoje, se a gente pôr na balança, sabe, o quanto vai ser de investimento para um programa de estudos no Canadá ou um programa de estudos de francês, eu acho que o francês vai sair muito mais barato. E ele está dando muito mais oportunidades. Então, talvez é a hora de pensar e refletir sobre, poxa, eu preciso mesmo investir num programa de college ou mestrado no Canadá? Eu acho que talvez é esse momento de, poxa, se essas mudanças realmente entrarem em vigor a partir de 2025, não está muito longe, estão 6 meses para isso acontecer, e você já está engajado ali no programa de estudos ou quer vir e tudo mais, como eu falei no primeiro ponto, né? Veja quais são essas demandas, veja se seu programa está alinhado com essas demandas. Se você já está ali para vir em 2025, já fechou seu programa e tudo mais, tenta, ainda dá tempo de pensar, poxa, por que eu vou fazer um programa muito genérico? Deixa eu tentar ver se eu encontro alguma coisa que vá suprir alguma demanda, tá? Talvez essa seja a mudança mais inteligente a fazer, já que você está com o seu processo, seu programa já comprado, já está aplicando para o seu visto, já tem sua LOA e tudo mais. Tentar fazer uma mudança ali, tentar entender quais tipos de programas podem ser mais favoráveis para que depois você consiga aplicar para o seu PGWP. E aí vale ressaltar, gente, que eu não acho que o governo vai cortar PGWP para todos os programas, porque isso é um tiro no pé, na minha opinião, tá bom? Eu acho, sim, que vai haver uma facilitação muito maior para quem se formar em áreas de demandas, e aí, óbvio que a gente ainda vai ter uma lista bem mais específica de quais são essas áreas, e acho que vai ter algum fator de dificuldade aí para quem se formar em outras áreas, por exemplo, ter oferta de trabalho, ter teste de inglês, ter algum tipo de aval provincial, alguma coisa do tipo, mas a gente não tem ainda como prever o que vai ser ou não. E também, gente, a gente não tem como afirmar se essas mudanças vão ocorrer. Há possibilidade? Há, senão o governo não estaria ali especulando, querendo saber o que fazer ou não. Mas eu acredito que, assim, ainda é muito cedo para a gente falar, é isso que vai acontecer. Hoje nós temos indícios do que pode acontecer. E baseado nesses indícios, eu acho que vale a pena fazer um planejamento mais robusto ali em questão de tipo, quero estudar no Canadá? Quero, então vou buscar áreas que eu sei já hoje que tem demanda, né? E não pegar qualquer curso ali à torta direita só para estar aqui. Eu venho falando desde o início desse ano.
o seu plano para o Canadá, hoje, ele precisa ser muito mais estudado, muito mais planejado, muito mais elaborado, muito mais robusto, porque não é todo mundo lá na frente que vai ter, que estudou no Canadá, que vai ter a possibilidade de obter a residência permanente. Essa é uma verdade, tá? A gente já vê isso acontecendo um pouco hoje. Eu vejo pessoas que estudaram aqui no Canadá, já terminando o período de PGWP, mas não consegue tirar um CLB 5 de inglês, não consegue entrar numa área específica para se enquadrar dentro de um processo provincial, não estuda francês, ou seja, não está conseguindo se virar ali no plano. E não é porque, olha, teve mudanças drásticas, não, tem pessoas que já estão aqui há quase 5 anos, entendeu? Então já era antes mesmo de acontecerem as mudanças desse ano, as pessoas, algumas já não estavam conseguindo transicionar para a imigração por conta disso, por conta, às vezes, de não estar numa área de demandas, num processo provincial, ou não ter o inglês suficiente, mesmo terminando o college. E o governo já percebeu isso. Então, hoje em dia, assim, eu talvez pensaria seriamente se eu for focar num programa de estudos, é isso, tipo, olha, quais as áreas que têm demanda, que vão ser favoráveis depois para eu conseguir transicionar melhor para a imigração, isso já dá para ver dentro dos processos provinciais, ou se eu não for estudar no Canadá, investiria fortemente no francês, tá? Bom, se houver mudanças, elas estão previstas ali para janeiro de 2025, com certeza assim que o governo finalizar essa pesquisa e for propor alguma mudança, a gente já vai saber sobre isso, e aí, né, aí temos assunto para vir conversar aqui mais a respeito, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que tenha ajudado, clarificado algumas coisas. Não é tempo de ainda, tá? Não é de entrar em desespero. Eu ouvi muita coisa, muito influencer na internet, ah, vai acontecer, ah, isso aqui. Gente, não sei por que ter essa questão de ficar apavorando os outros sem necessidade. Ainda não temos nenhum anúncio oficial. Tudo isso aqui é uma pesquisa. Pode ser que o governo fale, ah, não, bullshit, não vou fazer nada disso. Mas assim, óbvio que vocês têm que estar preparados. Óbvio que vocês têm que entender o que pode acontecer. Mas acho que ainda não é um momento desesperador, porque eu vi pessoas afirmando, olha, vai acontecer isso, vai ser aquilo. Não sabemos ainda se vai ser dessa forma. Vamos ser bem racional. Se eles estão perguntando para colleges e universidades, os colleges não são bobos. Eles sabem, né, não só os colleges, as universidades, eles sabem que se eles falarem assim, não, acho que vocês estão super certo, viu? Se vocês só forem dar PGWP para quem estiver numa profissão em demandas, é ótimo, belezinha. Você acha que o college vai concordar? Porque pensa, quantos mil alunos eles irão perder? Porque eles não têm somente a área de estudos em demandas. Hoje, um college, você entra numa cartela lá de programa, num leque de programas, eles têm tudo para oferecer, um monte de programa para oferecer. Então, se eles, de repente, concordarem 100% com o que está sendo proposto nessa pesquisa, eles vão ter que fechar um monte de curso. Eles não vão ter aluno para manter, entendeu? Então, eu acredito que a gente vai chegar no meio ponto ali, entendeu? Olha, o governo quer isso, o que vocês querem? Assim que as instituições responderem isso e falando mais ou menos o que eles querem, o que eles acham, o que eles pensam, a gente vai chegar num ponto de equilíbrio. A gente não, o governo vai chegar num ponto de equilíbrio. E aí, é onde eu falo, onde eu ressalto. Vai ter mudanças, vai ter. Eu acho que se não tivesse, o governo não estaria ali querendo se movimentar com relação a isso. Mas eu não acredito que essas mudanças vão ser 100% fiéis ao que está ali naqueles 8 pontos, tá? Por quê? Porque agora, condensando todas as respostas, eles vão chegar num ponto de equilíbrio, então a gente vai ter ali, talvez, uma flexibilizada no que o governo está propondo, tá bom? E aí, mais uma vez, o que eu penso? Eu acho que, mais uma vez, focando naquela frase de que, olha, facilitar o acesso para quem se formou em áreas de demandas e dificultar, reduzir o acesso para quem não se formou, não quer dizer que eles vão tirar 100% a elegibilidade de quem não se formar num programa de estudos que seja relacionado com uma área de demanda. Eu acredito que eles têm potencial ali para dificultar um pouco. Olha, você se formou num programa X que não tem demanda, então você tem que ter uma oferta de trabalho, você tem que ter inglês, você tem que ter um aval de provedor, sei lá. Mas eu não acho que eles vão realmente cancelar o PGWP EROL para quem não estiver numa fase numa profissão em demanda. Espero que eu esteja certa, né? Óbvio que o melhor dos mundos seria continuar do jeito que está. Todo mundo que se formou vai ter direito ao PGWP, mas já que se tiver que acontecer alguma mudança, dos males o menor. Eu não acredito que o governo vai tirar 100% PGWP para todos os estudantes, tá bom? Então, minha opinião, comente aí qual a opinião de vocês. E assim que tiver novidades
oficiais, tá? Se houver um lançamento, eu venho aqui falar para vocês, tá bom? E aí me siga no Instagram também, porque lá eu tô falando toda hora, eu já falei sobre esses pontos no Instagram. Então, ali vocês conseguem ter um pouquinho mais ali de coisas atualizadas durante o dia, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com quem precisa dessa informação, é muito importante. E muito obrigada por participar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.